Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluias. Vou colocar essa ferramenta aqui nos meus olhos. Mas a verdade, eu peço a Deus que os óculos santos, os óculos espirituais sejam colocados agora sobre a minha vida e sobre você também. Chegue os ouvidos espirituais, porque precisamos ouvir de Deus para prosseguirmos nessa jornada. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer para a igreja que eu sinto algo de Deus hoje aqui em nós, algo, hoje domingo, algo de Deus está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui conosco, a presença de Deus está aqui conosco. Mas eu vejo Deus carimbando hoje papéis e liberando orações, liberando pedidos, liberando vidas, liberando coisas que estão presas no mundo espiritual. Porque na semana passada nós comemos algo espiritual aqui, não comemos? Amém? Quem se lembra? Comemos um alimento espiritual. Eu confesso para os irmãos, eu conversei com algumas pessoas, domingo passado de alguma coisa estava acontecendo no meu físico, eu não estava bem. Eu não sei se a pressão estava alta ou se estava alto o poder de Deus, que eu não estava me controlando. Eu não estava bem, então eu não sentia que eu estava conseguindo desenvolver, levar a ministração. Mas por algumas pessoas que eu conversei aqui, o alimento foi recebido por vocês, então eu dou glória a Deus por isso tudo. E acima de tudo, eu posso talvez não ter me sentido com a sensação de missão cumprida, mas eu sei que Deus, Ele falou o que Ele queria falar, e o que Deus queria fazer na tua vida, Ele fez. Eu creio nisso, amém? Amém. Então hoje, não por menos, Deus vai fazer a mesma coisa. E Deus hoje vai falar conosco a respeito também de coisas espirituais. É sempre assim, né? Tudo que a gente fala aqui tem que ser espiritual. Mas hoje Deus quer ampliar a visão espiritual. Porque a nossa vitória não está em coisas materiais. Amém? Amém. Nossa vitória está na mão do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga amém. 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 Agora, já que você disse amém, você se levanta em respeito à palavra de Deus que vai ser lida e abre o seu teclado, o seu Bíblia. Sua Bíblia ou o seu o quê? iPod, iPad, o que você quiser. Aí você pode abrir, pode tudo. Contanto que seja a palavra de Deus que vai ser aberta aí, amém. Diga aí, gente. Oh, eu não disse não? Então abre em Apocalipse capítulo 12. Meus lábios parecem estar de cola hoje. Agora fica a Deus de ver nosso irmão Bruno aqui, né, que estava passeando. Está feliz, Bruno? Nós também estamos muito felizes de ver você aqui conosco. Amém? Ele nunca deixou a gente. Amém? Mas é muito bom revê-lo de novo. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Amém? Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Peraí. Ok. Pronto. E uma coisa que eu nunca mais falei: quem não tem Bíblia, senta junto de um crente, vai para perto de um crente. Se você não tem Bíblia, você tem 5 segundos para achar uma Bíblia ou achar um crente. Achar o telefone, boa ideia. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar meus olhos no olhos de tocha de fogo, e quem não tiver Bíblia vai ter que arrumar a Bíblia. Vocês dois arrumam a Bíblia agora. Quem mais não tem Bíblia aí? O bebê aqui não tem Bíblia, não. Amém, agora sim. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, vamos ler? Houve peleja no céu, ou algumas versões traz batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos.
Todavia não prevaleceram. Digo amém. Amém. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos inimigos, nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Senhor, essa palavra de desafio, essa palavra de comando, essa palavra de guerra, foi lida neste lugar. Te pedimos em nome de Jesus que desça neste momento, ó Deus, a unção específica, a unção para a guerra, a palavra de ordem, de ataque, a palavra de defesa, a palavra de estratégia, a palavra, ó Deus, que vai hoje nos garantir a vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus que os teus anjos guerreiros, com espadas na mão, com correntes na mão, possa agora sobrevoar este lugar e começar a repreender todo espírito contrário a ti, todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito contrário às nossas vidas, em nome de Jesus. Também que teu Espírito Santo comece agora a permear este lugar e vir sobre nós com unção específica também. E que traga sobre nós a vontade de entender, traga a nós o discernimento e a visão daquilo que o Senhor quer falar hoje. Pai, em nome de Jesus, que hoje todos aqui venham estar prontos a ser soldados. Que todos aqui hoje venham entender que nós estamos em guerra. Que todos aqui venham entender através da tua obra, Espírito Santo, que nós estamos em tempo de guerra. Que nós temos um inimigo, mas acima de tudo, nós temos um general que batalha por nós, que vai diante de nós, que já nos dá estratégia, nos dá as armas de vitória e acima de tudo já venceu a nossa guerra. Em nome de Jesus, libera o amor, libera a unção, libera a alegria, libera a coragem, libera a saúde, libera a santidade, libera temor, libera, ó Deus, comunhão, libera a salvação nesta noite. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu trago para vocês hoje uma palavra que muitos aqui já estão, mas muitos também não estão sabendo. Eu trago para vocês e digo para vocês: nós estamos em guerra. Em guerra, igreja, em guerra. Você sabe o que é guerra? Guerra é quando nós temos um inimigo e nós atiramos para matar o inimigo. Guerra é quando nós temos que andar observando que ali pode existir um inimigo, que ali pode existir uma armadilha, pode existir um campo minado, em que você vê em filmes que quando se anda em campos minados, ali explode bombas, problemas, ataques contra nossas vidas. E nós sabemos que nós temos um inimigo que ele, antes de ser nosso inimigo, ele era, como diz em Isaías, governador dos céus. Eu gostaria que você abrisse em Isaías, Eclesiastes, por isso que eu não vou achar. Sim. Eu creio que nós temos aqui Isaías, capítulo 14, desculpe.
capítulo 14, a partir do versículo 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Esse inimigo que foi lançado sobre a terra, porque no versículo 12 diz que ele caiu do céu, e ele era chamado estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás tinha naquela época, ainda quando era chamado de Lúcifer, ou seja, estrela resplandecente, ele era o poder dos céus, ele era que governava os planetas, as estrelas, ele governava as nações celestiais, ele tinha poder para fechar e para abrir, ele tinha toda a confiança do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus, mas ele encheu o coração dele de inveja. Ele não se conformou aonde ele estava, no nível que ele estava, e ele começou a criar rebelião no céu. Rebelião não se começa dizendo: comecei a rebelião, quem quer vir comigo, venha. Não é isso que começa a rebelião. A rebelião começou no céu quando ele começou a falar ao primeiro anjo: olha, se você vier comigo, eu tenho um plano, eu posso ser mais ou igual ao Deus aqui, o que manda. Se você vier comigo, eu vou lhe dar um local melhor do que esse que você tem aqui. Eu vou lhe dar um posto mais poderoso, o seu nome vai estar nas placas do céu. E ele foi de anjo em anjo, ele conseguiu conquistar um terço dos exércitos dos céus, ou seja, dos anjos de Deus, os anjos que Deus criou. O inimigo conseguiu ali trocar a mente, se é que anjo tem mente, no caso falando espiritual falando, e conseguiu trocar ali a vontade de servir a Deus para servir ao próprio Lúcifer. Deus, vendo tudo isso, deixou ele chegar a este ponto, mas no momento em que Deus disse basta, Deus expulsou o diabo lá, ou melhor, o Lúcifer do céu, e com ele um terço de anjos, ou seja, um quarto dos anjos do céu foram jogados na terra. A Bíblia diz que ele foi jogado na terra. No livro de Ezequiel fala que diz que ele foi jogado na terra. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus, a terra, os animais, as plantas, o homem, o diabo estava ali e ele viu tudo, porque ele estava na terra. Quando Deus disse a Adão que ele não poderia comer do fruto daquela árvore, o diabo estava ali, já diabo nesta hora, não mais Lúcifer, mas diabo. Ele ali estava e ele, com raiva, porque ele foi jogado, sendo expulso, porque não, ele queria fazer algo que estava errado no céu. Ele tomou raiva da criação de Deus, e a Bíblia diz que a criação, os olhos, a menina dos olhos de Deus somos nós. E o diabo, com raiva de Deus, atacando a humanidade, enganou o ser humano, enganou a Adão e a Eva. Na verdade, a Bíblia diz a Adão, porque Adão que tinha autoridade. E ele conseguiu entrar na terra, porque ele não tem poder para estar agindo na terra, a não ser que ele ache um corpo físico, porque o diabo é espiritual. E ele conseguiu ali, através de entrar no corpo, ou fazer-se de um corpo de uma serpente, conseguiu ter autoridade na terra, porque ele enganou Adão e a Eva. Quando Deus criou a terra, Deus disse para Adão e a Eva: olha, aqui está o certificado, o título da terra, eu estou passando na mão de vocês, portanto, governai a terra, subjugai tudo que eu criei a vocês, tudo que eu fiz, vocês vão dar ordem, e tudo vai ter que acontecer segundo você falar. Esse foi o plano de Deus. Mas quando o título ou registro da terra foi passado para a mão do diabo, pela mão da humanidade, pela mão de Adão, o diabo passou a colocar, a investir no reino dele na terra. Então Deus não deu a terra ao diabo, Deus deu a terra ao homem, um homem que passou o título ou registro ao diabo. Acontecendo isso aí no livro de Gênesis diz a Bíblia que Deus
Depois que Deus expulsou o homem e a mulher do paraíso, Deus disse à mulher: olha, você vai gerar um filho, a humanidade mulher, e este filho vai esmagar a cabeça desta serpente. O que Deus está dizendo à serpente é o seguinte: você aprontou no céu, foi expulso do céu e te coloquei na terra. Você não tinha poder na terra, você ilegalmente conseguiu poder na terra. E o diabo achava que havia vencido, e ele disse: ganhei a batalha, consegui, perdi lá no céu, mas eu ganhei aqui na terra. Mas quando Deus falou à mulher: olha, você vai ter um filho, e este filho vai pisar a cabeça da serpente, Deus disse para o diabo: não está encerrado aqui, essa batalha vai começar, e melhor, essa batalha vai continuar. E passaram-se os anos, e os anos, e os anos, o diabo foi aprontando, e Deus foi levantando homens para guerrear, para tomar o reino dele de volta. Deus poderia simplesmente, ali mesmo no paraíso, tomar a terra de volta, ele poderia fazer assim, mas nós sabemos aqui que Deus, estamos estudando isso na quarta-feira, Deus não fez boneco, Deus não fez marionete. Deus fez você com a capacidade de raciocínio, com capacidade de entendimento para saber o que é certo e o que é errado. Prova disso é que você não toma um copo de veneno. Você toma? Você rasga dinheiro? Você vai no vaso sanitário e... Não. Você não faz isso, você não come essas coisas. Deus lhe deu entendimento. Deus lhe mostrou o que é certo e o que é errado. Ele fala em Deuteronômio: se você fizer a vontade dele, ele vai te abençoar. Amém? Amém. Aleluia. 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 Prosseguindo. O que acontece é que desde esse dia em que começou a jornada do homem em uma terra maldita, porque Deus disse que a terra a partir desse momento, daquele momento, era maldita, começou-se uma guerra para trazer e estabelecer de volta o reino dos céus na terra. Começou uma batalha pela disputa do corpo, ou melhor, da humanidade. Começou uma batalha para que o diabo fosse novamente colocado no local onde ele devia estar, e o homem no local que ele devia estar antes. E voltando ao assunto que eu disse a vocês, que existe uma guerra, nessa guerra existem fatalidades, existem perdas. E às vezes a gente não se conforma, a gente não aceita as perdas, as fatalidades, e a gente começa a culpar Deus das coisas que nós fizemos errado. A guerra também traz prisioneiros. Existem, apesar de existir igrejas, existe dentro da igreja ainda, nós sabemos disso, porque nós somos humanos e pecadores, existem áreas de nossas vidas ainda aprisionadas por causa da nossa declinação a coisas erradas. Existem presos e existem também reféns de guerra. Pessoas que não conseguem se libertar, parece a mesma coisa, mas não é. E o diabo coloca na mente daquela pessoa: olha, se você passar todo o tempo servindo ao seu Deus, você não vai ter tempo de diversão. Refém. Usa a diversão para te fazer refém. Se você ficar o tempo todo indo para a igreja, você não vai ter tempo de trabalhar e ganhar dinheiro. Usou o trabalho para te fazer refém do mundo. O diabo, como ele conhece o ser humano, ele estava lá quando Deus criou, ele tem muitos anos na terra batalhando com o homem, ele sabe exatamente as coisas que nos agradam e as coisas que a gente não agrada, em particular a cada um. Por isso que ele ataca na área que nós somos fracos. O diabo, ele tem estratégias e ele tem alvo, e o alvo do inimigo é a minha e a sua geração. Ele tenta em nós tentar tirar a gente da presença de Deus. Ele tenta na nossa geração, seja dos nossos filhos, porque se o diabo controlar uma geração, ele controla o mundo, amém? Se ele controlar os nossos filhos hoje, o futuro vai estar na mão dele. É por isso que o mundo está sendo atacado dentro da família, dentro da igreja, que é a base, o alicerce da criação de Deus, do coração, do caráter de Deus. Ele quer ver os seus filhos desviados, ele quer ver os seus filhos fora da vontade de Deus, e não se envergonhe de ser duro com seus filhos, às vezes,
preservar, como diz Efésios 4, a nossa união como corpo de Cristo. Eu quero falar de novo da distração do diabo para com nós. Ele tenta, e não olhe só para mim, isso não acontece só comigo, porque eu tenho um trabalho secular. Ele tenta ocupar os líderes das igrejas com coisas que não é o que Deus exatamente quer que faça. Não pecado, eu estou falando pecado, mas nós temos um alvo, nós somos líderes. Você é líder da igreja, amém? Não olha só para mim, por isso que eu não fico tirando a trave do meu olho, porque você tem uma trave maior ainda, e eu posso dizer o mesmo de você. Eu não posso estar tentando tirar a trave do seu olho se eu tenho uma trave grande. Nós temos que julgar segundo a vontade de Deus. Então, ele tenta ocupar os líderes. Ele tenta trazer preocupação nos pais, preocupação na família, preocupação, distração na igreja. Porque se nós deixamos de buscar a Deus como convém, se nós deixamos de orar como convém, deixamos de ter unidade como convém, isso é uma distração e nós estamos perdendo o campo com Deus e o diabo vai ganhando campo em nós. Isso é guerra, igreja. Isso é guerra. Olha essa arma do diabo, a estratégia dele. Se falta trabalho, ou melhor, se falta dinheiro, nós buscamos o que? Mais trabalho. Se buscamos mais trabalho, buscamos porque temos desejos e objetos que queremos. Se a economia não está boa em casa, nós gastamos mais tempo em trabalhar mais, em fazer maiores quedas. Quando trabalhamos mais e o nosso tempo diminui na oração e na igreja, menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Agora eu pergunto, qual soldado que vai conseguir se estabelecer, se firmar em uma guerra espiritual, se não recebe de Deus em oração, se não recebe poder de Deus? Quem? Por isso que a gente está orando nas quartas-feiras, mais do que antes. Em Gálatas 5, fala que o diabo tem armas biológicas. Aliás, espiritualmente falando, não são armas biológicas, são armas psicológicas. Se você quiser abrir em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, diz: as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos proveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso são armas psicológicas em nós. O ser humano deseja essas coisas, o diabo tentando infiltrar isso na igreja para nos distrair, nos tornarmos fracos e não guerrearmos contra o diabo. Em Romanos 12 fala também que uma outra arma que nós desprezamos, mas que é de grande poder, é a nossa mente. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente, apresentar o nosso corpo como um culto racional, não nos conformar com este século, mas transformar nossa mente pela experimentar qual seja boa. Pela renovação. Renovação foi isso que eu falei o quê? Ok, mas transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do diabo está em Gálatas 5, mas o que Deus quer de nós está na renovação da nossa mente. E nós renovamos a nossa mente quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos reunimos a orar e Deus derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Igreja, o que o diabo quer de nós, na verdade, é a cegueira espiritual. Porque cegueira espiritual não traz discernimento para você. Você vem para a igreja, você ouve uma pregação que não te agrada, não te enche. Aí você se lembra que você pode ter ido em outro lugar, ou na rádio, ou no CD, e aquela mensagem ou aquilo encheu você.
Isso é distração, isso é cegueira espiritual. Toda mensagem de Deus, ela tem a obrigação de te encher, de te guardar, de te ensinar, segundo diz a palavra. E cegueira espiritual faz você não entender o que Deus quer, não ver o que Deus quer. Você viu aquele moço lá de Elias, do profeta? Eles estavam cercados pelos inimigos. E eles já estavam entrando em desespero. Desespero se acha aos montões na igreja. Você chega na igreja, você entra, o que é que você tem? Eu estou desesperado, desesperada. Claro que está. Você está cego espiritualmente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você está cego espiritualmente. O desespero está tomando conta de você. Por quê? Porque você não vê o que está ao redor de você. Você só vê o que está ao derredor. A Bíblia diz que o diabo vem como um derredor para tentar te guiar. Mas ao seu redor estão os anjos de Deus. Então aqueles homens estavam cercados. 2 homens. E eles olharam nas montanhas. Só havia inimigo. Todos eles armados. E o profeta estava numa boa. Ouvindo o som pelo rádio. Estava louvando a Deus. Estava tranquilo. Estava planejando o dia de amanhã na praia ali com seus amigos e sua família. Estava planejando o próximo dia ali em que iria estar na igreja louvando a Deus com os irmãos, preparando o almoço para os amigos, pensando o que ia fazer lá no Beautiful Fit, pensando como será a festa da igreja do aniversário, pensando como amanhã ele pode ligar para alguém e dizer coisas boas que vai incentivar alguém que está no desespero. Mas o moço do profeta, que era cego espiritualmente, dizia: você não vê que nós vamos morrer lá ao redor? E ele disse: aquieta-te, Senhor, abre os olhos dele espirituais para que ele veja. E quando ele acabou de orar, Deus, não o profeta, abriu os olhos daquele moço, e atrás dos inimigos estavam os anjos do Senhor. Aleluia. Igreja, você não vai ver isso se você está com a mente fechada, se você não tem entendimento e vem para a igreja preocupado com coisas que estão acontecendo com sua vida. Eu vou lhe dizer uma coisa: quando você vem para a igreja, as coisas que estão acontecendo com sua vida é que tem que ficar preocupado, porque você veio para a igreja. Aleluia. Aleluia. Ninguém vem me dizer: eu não tenho buscado a Deus, eu não tenho orado, eu não tenho lido, mas eu sei que eu posso ver. Você não vê nada. Você tem uma ideia do que está acontecendo e começa: ó, eu vi o irmão e a irmã fulano de tal. Quando nós nos convertemos, me converti no Brasil, lá nas primeiras semanas, eu trabalhava no local. E eu estava trabalhando, sol quente, Salvador, no verão, sol quente, e eu pedi um Guaraná Antártica. Eu já tinha tomado 2 copos, e quando eu coloquei o último refrigerante na garrafa, um pouquinho, o rapaz do bar tirou a garrafa, e estava, o Guaraná Antártica tem uma espumazinha, né? E na hora que eu coloquei o último, que eu virei o copo para a rua, que eu fiz assim, aquela Guaraná Antártica com espuma, parecendo cerveja, ia passando o irmão que trabalhava no som da igreja, um alto escuro dele agora, e ele me viu virando aquele copo de Guaraná Antártica parecendo uma cerveja. Isso era um sábado. No domingo de manhã eu fui abortado por ele. Eu queria te dizer, apesar de pouco tempo na igreja, que crente não bebe. Eu disse: glória a Deus por isso, porque eu ouvi a voz do Senhor, porque eu entendi, porque eu assumi isso, porque eu estava tomando uma Antártica, mas um Guaraná Antártica. Quando você está cego espiritualmente, não tem discernimento, não busca o que está acontecendo, você fala besteira. Como aquela história no papel em que existia um castelo lá no alto da montanha, num local bem deserto. E aquela pessoa abriu a porta, entrou, estava tudo escuro. E ele entrou ali e eu ouvi dizer que ali naquele lugar era assombrado, que tinham visões de coisas horríveis. E diziam as pessoas: ali mora uma pessoa que parece que já morreu há muitos anos, porque a gente não vê de dia, só vê à noite, um andar de um lado para o outro. E ele subiu aquela escada, abriu a porta e entrou. E ele ouviu um barulho na cozinha e foi andando, e ele viu aquele vulto passar com uma vela na mão. E ele foi andando na cozinha, andando devagarzinho. Quando ele olhou para o lado, ali estava algo se mexendo, algo branco e brilhando, subindo assim. E ele ouviu aquele barulho. E depois ouviu outro barulho. Corte. E ele foi andando. Olha, era meia-noite, o sol brilhava no horizonte. E ele ia chegando de pouco em pouco. E quando ele chegou perto, que ele viu, ali estava uma velha com a faca na mão, passando manteiga no pão. É assim que acontece com a gente.
A gente se assusta, se desespera, ouve o que os outros falou, não entende o que Deus está dizendo, não importa o que o homem disse para você, mas a revelação de Deus na sua vida que é importante. Aleluia. Me deu até fome com meu pãozinho agora. Só ando com fome, é verdade. Preciso me converter nesse negócio. Aleluia. Aleluia. Nós voltamos lá no dia da criação, no dia da queda, no dia que Deus expulsou Adão e Eva. E o diabo disse: opa, já ganhei esta. Já ganhei esta por quê? Para que seja recuperado de volta, vai ter que ser... Quem conhece a Bíblia não precisa explicar muito, né? Para que a terra fosse, ou o homem, ou a humanidade pagasse o pecado, pagasse o preço, para que tudo voltasse para a mão de Deus, era necessário o pagamento do pecado, a restituição. Era necessário que alguém morresse, alguém puro e limpo morresse. E a gente sabe através da Bíblia, da história, que muitas pessoas até tentaram ser justo e santo e santo o suficiente para resgatar a humanidade. Mas todos os homens, eles tentaram e eles falharam. Todos eles buscaram, mas eles falharam. Noé foi uma bênção, mas porque ele tomou umas 2.000 cervejas, ele pecou. E Davi, que matou ali o gigante, foi corajoso e enfrentou o deserto, enfrentou ali a solidão, e enfrentou a família, enfrentou o inimigo, venceu ele. Davi caiu na prostituição. E Salomão, que foi a grande revelação daquele tempo, contratado pela revelação, e ele estava pronto para ser o melhor jogador da época, ele teve 700 mulheres e concubinas, e essas trouxeram seus ídolos para Israel. Ele falhou também. E Jonas, que foi aquele eleito para ir no local e ali pregar o evangelho de Cristo, não tinha Cristo na época, mas era a palavra de Deus, para que todos se convertessem, mas ele no meio do caminho ele sentiu-se frouxo e disse: para outro lugar, falhou também. E você pode trazer qualquer um que foi herói da Bíblia, mas foram todos seres humanos nascidos em pecado. Eles foram gerados por homens pecadores. Eles foram gerados por pessoas que não conseguiram se estabelecer diante de Deus. E o diabo dizia: pode trazer o seu melhor, eu vou derrubar. E foi assim. Todos os melhores de Deus no Antigo Testamento falharam. E o diabo chegaram para Deus e disse: é só o que você tem. Olha, quando Deus disse à mulher: você vai ter um filho e esse vai esmagar a cabeça da serpente, Deus não disse amanhã, Deus não disse depois de amanhã, nem daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas Deus tem um tempo específico. Deus tinha um tempo específico para que chegasse este homem e esmagasse a cabeça da serpente e recuperasse aquilo que o homem perdeu. E foi chegado esse tempo, e o diabo tentou destruir. O diabo tentou naquela época, matou todas as crianças, como foi no tempo de Moisés. Ele matou todas as crianças, mas por revelação, graças a Deus, Senhor, que Maria e José, eles estavam atentos, eles sabiam que estavam em guerra espiritual, porque senão hoje, se Jesus tivesse sido morto, Deus teria que ter um outro plano. Isso quer dizer, se Deus falhou em um plano, isso quer dizer que ele não tem poder suficiente. Deus sabia o que podia acontecer e revelou para corre para o Egito, porque aí vem um matador. E eles fugiram do Egito. Que bênção. Na época certa, a Bíblia diz que por revelação o anjo falou novamente: volta de lá para onde eu tirei vocês. Tudo isso porque eles estavam assim com Deus. É bom estar assim com Deus. Igreja, nós estamos em guerra. Amém? Diga: eu estou em guerra. Estou em guerra. Agora diga assim, em vez de ser mesquinho, diga: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Amém, fica melhor. Porque se você está em guerra e está sozinho, paciência, viu? Aleluia. Então o diabo achava que havia conseguido a vitória. O diabo vem usando até aquela época a doença, morte, trazendo problemas familiares, problemas internos,
E tinha vitória. Porque não havia ali uma pessoa que pudesse pagar o preço suficiente para tomar de volta aquilo que Deus tinha dado ao homem. A terra, o sistema, na mão do diabo. Todas as vezes que Deus trazia um homem, ele falhava. O diabo já estava se acostumando com isso. Aí nasceu Jesus. Mas Jesus não agiu logo. E o diabo disse: é esse aí? 12 anos, ok. É isso que ele faz? É pregação, é isso aí que ele vai fazer? Só isso? O sistema ainda é meu. Passaram-se os anos, 30 anos. E João Batista apontou e disse: eis que vem o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. O diabo disse: o quê? É esse? Vou fazer o que eu fiz com os outros. Primeira coisa, pança, vou dar comida a ele. O Espírito Santo permitiu Jesus ser levado à presença face a face com o diabo. E a primeira coisa que o diabo disse: está com fome, tá, Jesus? Que pena. Eu acabei de vir lá do fogo de chão, do inverno. Eu acabei de tomar um gole de pecado. E ele disse: se você é o escolhido, se você quer que vai tomar a minha mão, eu quero dizer para você, é muito fácil. Olha, se você é que é o bom, tira essas pedras e se transforma em pão, então a sua fome vai cessar e você vai provar que você é Deus. Para aí, igreja. Jesus não é burro, o diabo sempre foi. No momento em que Deus já estabeleceu lá no Antigo Testamento, no início da criação, que para tomar de volta, foi o próprio Deus que disse isso, teria que pagar o preço do pecado, mas através do homem, porque foi do homem que foi tomado a terra. Você entende isso? Irmãos, irmãs, foi de mim e de você que foram tomadas coisas que pertencem a Deus, e através de mim e de você tem que ser tomado do diabo e ser entregue a Deus de novo. Por isso, o que foi tomado na sua casa, o que foi tomado no seu corpo físico, o que foi tomado na sua vida financeira, na sua vida psicológica, em tudo que você vive, isso tem que ser tomado por você, da mão do diabo e lançado na mão de Deus. E o diabo está ali, crente. A Bíblia diz que o diabo é crente, só que ele não obedece. Estou falando besteira. E ele disse: não vai transformar em pão, não. Porque se eu pego o meu poder de Deus na terra e uso, eu não estou fazendo a obra através de homem, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu vim aqui como homem e como homem eu vou realizar a obra de Deus. Oh, glórias. Eu estou falando muito alto? Então eu vou gritar. No momento em que Jesus olhou para aquelas pedras e olhou cara a cara no focinho do diabo, ele disse: está escrito. Aleluia. Você entende isso? Que na hora que nós somos tentados, está escrito. Aleluia. Você sabia que para cada tentação do diabo existem várias palavras de Deus que reafirmam o poder dele em nós e não dá poder suficiente para rebater as ações do diabo? Você sabia disso? Ah, você nunca tem nada. Já me acusaram muito, principalmente lá na minha terra, no Brasil, de minha família. Você continua não tendo nada. Você não vê, você é cego, cego e nu. Você não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Ter coisa hoje não é ter só coisas no dinheiro no banco, não é só ter casas, não é só ter carros, não é ter avião, não é ter prostituição. Coisas hoje não é isso. Hoje o importante é ter a salvação, é ter a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Eu respondo para essas pessoas: quando eu preciso de uma coisa, 90% das vezes o dinheiro não chega, mas eu vou lhe dizer uma coisa: o que eu preciso, isso chega e Deus dá. Sabe por quê? Aleluia. E o diabo disse: esse é diferente. Eu dei
dinheiro a ele, dei poder a ele, ele rejeitou. Eu dei oportunidade de ele ir, dei direção para ele encher a pança dele, a barriga dele, e ele rejeitou. Eu disse a ele que se ele ali se jogasse, se matasse, depois que ele morresse, talvez, eu ia dar algo para ele. Já faz isso comigo, você toda hora. Se você fizer o que eu estou lhe dizendo, vai ser melhor para você. É o tempo todo assim, não é? Ou é só comigo isso? Só na minha cabeça? Cabe a nós rejeitar. Então o diabo disse: irmã Nath, só tem um jeito desse Jesus. Cruz. Cruz. Sabe o que a gente faz com as coisas que Deus espera de nós? A gente não põe na cruz. A gente continua levando o nosso peito. Eu consigo, eu faço. Tem até a gente que bate no peito e diz: o meu Deus vai fazer por mim. Não, ele já tem o poder na tua mão, você é guerra. Isso é guerra. Você já pensou que tudo o que Biro precisa fazer como um homem, ele ficasse em casa, deitado, assistindo televisão, ou somente lendo Bíblia e dizendo: Jesus, por favor, vá lá fora e pegue isso. Jesus empregado. Jesus, eu preciso pagar minhas contas. Vá lá naquele computador e aperta Enter e minha conta está paga. Ele liberou para mim e para você poder suficiente, capacidade suficiente para vencer as coisas desse mundo. Amém? Amém. Aleluia. Então só tem um jeito: cruz. Cruz. O diabo levantou falsidade, levantou rebelião, levantou acusação falsas. O diabo levantou um monte de coisas, um monte de armas, um monte de estratégia, e ele conseguiu, entre aspas, levar Jesus ao caminho da cruz. Ele conseguiu, até mesmo junto com o povo de que Deus escolheu e mais alguns outros, levar Jesus ao ponto de morrer na cruz. Eu já falei para vocês aqui, repito para vocês: a cruz não é o fim, a cruz é o alvo para que dali Deus vai nos abençoar. E Jesus sabia o que estava fazendo, e ele poderia dizer, como aquele ladrão da cruz usado pelo diabo mais uma vez: se tu és Deus, se você é crente, por que está acontecendo? Eu não aguento isso. Quantas vezes eu ouvi essa semana? Não é crente? Exatamente. Não é crente? Mateus, você não é crente? É crente? Por que acontecem as coisas com você que você não quer que aconteça? Por quê? Por quê? Alguém me responde por quê? Você é crente? É o alvo. Irmão, você é a perfeita criação de Deus. A Bíblia diz em Salmo que Deus te fez um pouquinho menor do que ele. Algumas versões está escrito um anjo. Vai no original, está escrito um pouco menor do que tu mesmo, um pouco menor do que Deus, um pouco menor do que Jeová. Um pouco menor. Você acha que o diabo, que ele queria estar ali disputando com Deus o trono, ele ia se conformar e ver a mim e a você sendo um pouco menor do que Deus, com toda a autoridade para fechar e abrir, com toda a autoridade para dizer aos anjos caídos: sai daqui agora, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quando as coisas não dão certo para a gente, abra a boca e diga: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que a carteira só tenha recibo, olha aqui, ó, todavia eu me alegrarei nesse Deus que me deu salvação, que me dá saúde, que me dá igreja e que me dá perdão. Eu engrandeço esse Deus que nas minhas burradas ele passa um marque, o marque é cópia do meu erro e escreve bênção. Aleluia. 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 Pastor, eu até acredito, mas eu não sei como fazer. Não tem problema, não tem. Eu também às vezes não sei, na maioria das vezes não sei o que fazer. Não sei.
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por mim, intercede por mim, porque nem orar eu sei. E ele intercede diante do Pai, levando a minha causa. Às vezes, eu tenho uma causa diante de Deus, eu não sei nem o que é que eu oro. Começo a orar em língua porque não tenho palavras na minha língua para falar. Aí o Espírito Santo começa, ele precisa, o Espírito Santo vai lá e diz, eu vou ser o seu técnico. Se você espera que o Espírito Santo vai pegar e vai fazer por você, não é isso. O Espírito Santo vai ser o seu técnico. Vai ser o seu instrutor. Porque a Bíblia diz que Jesus, ao subir ao céu, ele deixaria um outro consolador. E ele faria o que com você? Te ensinaria tudo o que você tem que fazer. Hoje é a palavra, igreja. Eu não estou inventando nada, nunca inventei. Mas hoje para você está em guerra. Depois que Jesus, vou voltar um pouquinho antes de falar isso. Depois que Jesus, ele rejeitou pela palavra tudo o que o diabo ofereceu a ele. E às vezes com a gente acontece isso. O Pio recebe uma oferta do cão, mas você simplesmente vai dar uma mentidazinha. Só um pontinho. Agora isso vai gerar para você muito dinheiro. No momento em que ele rejeita isso, o mundo, o diabo cai em cima dele e diz: você é estúpido, você é burro, você é ignorante, você é tapado. Eu vou deixar de ganhar isso tudo. A Bíblia diz que quando Jesus rejeitou o diabo, a Bíblia diz que os anjos desceram e serviram a Jesus e trouxe água e trouxe da melhor comida. Eu quero dizer para você que quando você rejeita aquilo que o diabo te dá, os anjos do Senhor estão prontos para descer com uma carreta cheia de bênção para você. Oh, aleluia! Glória a Deus. Estou quase terminando, vou começar a pregar agora. Vamos voltar na cruz. Jesus morreu na cruz. Aquele sujeito lá endemoniado disse: se você é Deus realmente, então desce aí da cruz e me tira também. Não, eu vim aqui fazer o que meu pai mandou. Eu vim aqui morrer como um homem. Tem crente que diz que é só macho. Cara, muito machucado. Olha, graças a Deus não ouço mais isso, mas eu ouvia muito dizer, eu não era pastor, mas dizia assim: irmão, você chora muito, o homem não chora. É mesmo? Vixe. Será que é verdade? Será que o homem não chora? Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. Olha, irmão, homem da igreja, pode chorar, viu? Pode chorar, não tem problema não. Mas vamos voltar para a cruz, está falando da cruz. Então, quando Jesus ali, ele disse: it's finished, está consumado. Você sabe o que Jesus disse? Abra um livro de contabilidade lá no céu, aleluia. Abra um livro de contabilidade da eternidade. Abra lá no livro de contabilidade, lá em Gênesis, quando o diabo tomou, ou melhor, o homem deu ao diabo a escritura de propriedade da terra ao homem, ou melhor, o diabo. Vai lá atrás e volta agora na cruz. E Jesus disse: it's finished. Sabe o que Jesus disse? It's paid, pago em full, está pago. Jesus disse: eu vim como homem, o que nenhum homem conseguiu fazer por você e por mim, Jesus fez e está
Quando Jesus morreu na cruz, ainda existia um pagamento a ser feito: a morte. O Deus, ele, através de Jesus, ele envergonhou o diabo na cruz. Ele provou que o homem poderia fazer o que Deus estabeleceu para ser feito. E Jesus ali venceu o pecado, ele venceu a enfermidade, ele venceu a pobreza, ele venceu os problemas psicológicos, as guerras nas famílias, ele venceu as coisas sentimentais. Jesus venceu tudo, mas falta ainda um inimigo a ser vencido. Qual? A morte. Jesus desceu. Durante 3 dias Jesus fez uma obra tremenda. Em um desses dias ou horas, não sei quanto tempo está escrito, Jesus desceu na casa do diabo. Ou melhor, Jesus desceu no escritório do diabo. E lá estava no arquivo, estava escrito humanidade. E ali dentro estava escrito humanidade, e quando ele abriu, estava escrito certificado de propriedade da terra e da humanidade. A Bíblia diz em Gálatas que Jesus proclamou a vitória lá no inferno. Ele proclamou que ele era Deus, que ele era Senhor, que ele teria capacidade, teve de conquistar tudo que ele havia perdido. Jesus chegou na cara do diabo e disse: puxa esse arquivo agora. E o diabo teve que puxar o arquivo. E todos os secretários do diabo teve que ver isso. E Jesus disse: eu venci você na cruz. Agora me dá esse certificado da terra, me dá esse certificado da humanidade. E eu estou lhe dizendo: morte, eu te venci nesta hora. E Jesus voltou e levou com eles todos aqueles que deveriam subir. E Jesus chegou na terra por mais 40 dias e 40 noites. E ele proclamou a vitória dele. Está na mão dele o certificado da sua alegria, o certificado da tua paz, o certificado da tua salvação. Você não tem que estar comendo migalhas do diabo, porque Jesus pagou por você. Aleluia. Aleluia. É normal quando você vai pagar, eu falava do carro, quando eu paguei o último pagamento do carro, eu saí de lá com o título do carro, minha não esqueci o carro. Com sua mão espiritual para cima. E diga ao Senhor: obrigado. Obrigado. Pelo meu certificado. Você recebeu o certificado, está na tua mão? A gente só faz besteira. Põe de volta e diz: Senhor, segura aí. Deixa na mão dele. Deixa na mão dele, amigo. Amém? Amém. A Bíblia diz, Jesus falou: aquele que vem a mim, eu jamais deixo escorregar, a não ser o crente de sabão. Conhece o crente de sabão? Vem na mão do Senhor e escorrega, Jesus. Pega de um lado, pega do outro, ele continua escorregando. Conhece esse crente de sabão? Aleluia. Esse pastor é fogo. Quando o diabo viu o certificado de propriedade de tudo que ele tinha roubado na mão de Jesus, o diabo ficou endemoniado. Ele se irritou, ele se rasgou, ele gritou, ele fez de tudo, mas ele disse: aleluia. Jesus disse para ele: olha, eu tenho uma nova casa para você, ou pelo menos eu não vou sair de cera. Não, lago de fogo e enxofre. Para você e para quem não confia em mim, para você e para aqueles que resolveram sair de um local de bênção, da minha presença, da onde eu dava tudo que você necessitava e você foi buscar outras coisas que não vêm de mim. Ali tem uma casa para você, o lago de fogo e enxofre, de piscina e tudo. Aleluia. Aleluia. E sabe por que o diabo ficou endemoniado mais ainda? Quando Jesus chegou no inferno, o diabo pensou que ele ia ficar com alguma coisa. Era igual o faraó. Deixa aí uns... Foi o que ele pediu? O faraó pediu uma coisa a Moisés. Um pouquinho de... uns homenzinhos para trabalhar, uns gadozinhos, umas coisas.
Moisés disse, aqui não fica nem um dente nosso. Pois é. A partir de hoje, nem um dente, pode estar estragado aí, não digo a você, nem um dente hoje o diabo vai ter de vocês hoje em nome de Jesus, nem de mim, amém? Amém. Aleluia. Diga, meu coração é do Senhor. Meu coração é do Senhor. Amém. Mas deixa eu voltar aqui. Então o diabo, quando viu Jesus entrar naquela sala, oh glória, oh aleluia, só que ele disse. O diabo disse, eu conheço o poder de criação de Deus. Eu conheço a ira de Deus, conheço muito bem a ira de Deus. Eu fui expulso, ele dizia. Eu conheço o amor de Deus pelo mundo, porque ele disse através do profeta lá dele, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor dele está diante de mim. Mas o diabo, ainda antes de Jesus pegar o certificado, ele achava que ele não ia perder tanto, que ele poderia voltar e tentar recuperar o que ele tinha. O diabo conhecia comigo o poder de criação, a ira de Deus e o quê? O amor de Deus. O que o diabo não sabia, antes de Jesus tomar o certificado nosso da humanidade, nos tornar limpos, santos diante de Deus, é que o diabo não conhecia o poder da graça de Deus. A graça te salva, a graça te restaura, a graça te cobre, ainda que você ande no vale da morte, a graça de Deus te protege, ainda que você peque, ainda que você faça errado, simplesmente volte para a presença de Deus e a graça de Deus te cobre novamente. Então o diabo conhecia tudo isso, mas ele não conhecia a graça de Deus chamada Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Faltam 5 minutos, faltam 5 páginas. Aleluia. Aleluia. Igreja, aí você me pergunta, pastor, algumas pessoas falam para mim assim, que lindo sermão. Vai. Eu sinceramente, é meu jeito de ser assim, eu não estou atrás de lindo sermão. Eu estou aqui para fazer minha parte de homem, a minha parte de crente, a minha parte de que eu sei que eu falho diante de Deus em algumas áreas, mas eu sei que o Senhor, Ele é meu redentor, Ele recuperou, Ele trouxe tudo de volta para mim e eu estou buscando andar na presença de Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo uma coisa, eu sempre falo isso, você é humano, você está propício a errar. O que melhor da parte humana de que isso está na mão de Deus, é que Deus está sempre propício a te perdoar. Amém? Amém. Aleluia. Você pode trazer paz no teu coração. Mas o diabo vai dizer, bonita pregação, bonito sermão, mas ele continua agindo no mundo. É verdade. É verdade. Mas se você buscar em Apocalipse, eu já falei aqui, está reservado para o diabo uma piscina de lago de fogo e enxofre. E o diabo, às vezes, alguém já falou isso, ele procura te acusar no seu passado. E nós aprendemos que quando o diabo acusar no seu passado, nós fazemos o quê? Apontamos a ele o futuro. Abra comigo, se for possível, em Ezequiel. Ezequiel 28, a partir do versículo 14. Nós vamos mostrar ao diabo hoje, não somente lembrar a ele, não somente o passado dele e o presente. Nós vamos dizer ao diabo hoje que o futuro dele está reservado. E a partir do momento que nós, aleluia, estivermos lá em cima, sentado ou em pé com o Senhor, a Bíblia diz que diante de nós vão passar os anjos. E os anjos vão estar diante de nós e nós vamos julgar os anjos. E nós vamos dizer aos anjos que acompanharam a Satanás para logo de fogo e enxofre. Amém? Você entende isso? Você entende isso? Você não está entendendo. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, diz assim, vamos para o 11, porque o 11 tem a ver com o que a gente está falando. Nós estamos em guerra e nós precisamos receber do nosso general. E Ezequiel naquele dia, ele disse assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, em outras palavras, veio a mim, que estou em guerra e preciso
jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha que bem. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que, aleluia, diga comigo, se achou iniquidade em ti. Igreja, o problema do crente não é nem desejar coisas altas. O problema do crente não é almejar coisas boas, carro bom, casa boa. O problema não é esse. O problema do crente é a iniquidade. O problema da humanidade é a iniquidade. O diabo, até o momento que ele era e ele desejava e ele estava por cima de tudo, Deus se agradava dele. Mas no momento que Deus achou no coração dele iniquidade, se eu fosse você, começar a baixar a cabeça agora. Deixa que eu leio. Paga a luz, Deus. Traz um louvor aí. Se eu fosse você, eu começava a falar com Deus agora. Eu vou continuar lendo e você vai falando com Deus. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.